Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Board Games. Neste vídeo eu vou estar a olhar para este Wingspan, um jogo que foi desenvolvido por Elizabeth Hargrave, de 1 a 5 jogadores, com duração aproximada de 40 a 70 minutos e distribuído pela Stonemaier Games. Por isso, se querem assistir a como jogar, não saiam daí. Então, já tenho o Wingspan na mesa, mas antes já sabem, se não são subscritos, subscrevam o canal, deixem aquele gosto se gostarem do vídeo, comentem também a dizer o que é que acharam do vídeo e do jogo se já jogaram, partilhem o vídeo e ajudem a Board Games a crescer, porque a Board Games é feita única e exclusivamente para vocês. Então, sem mais demoras, vamos tirar já os componentes aqui da caixa e fazer a preparação do jogo. Ok, já tenho então aqui o jogo praticamente preparado, vamos só colocar então a caixa aqui. Já tenho então o jogo praticamente preparado e no início da partida o que vocês devem fazer para fazer a preparação do jogo é encontrar as cartas de pássaro, baralhá-las e colocá-las então neste recipiente que vem com o jogo. Devem fazer o mesmo com as cartas de objetivo, que tem este verso, e colocá-las também aqui. Em seguida, vocês devem retirar 3 cartas de pássaro e colocá-las neste suporte que também vem com o jogo. Depois dispor os ovos e as fichas de comida, alguns na mesa também com umas caixinhas que vêm com o jogo. Depois colocar o marcador de rondas aqui no centro da mesa ao alcance dos jogadores. E é agora sobre este que nós nos vamos focar, porque existe uma coisa específica que vocês têm que fazer no início da partida. Então, o marcador de rondas é de dupla face. Uma face é uma face mais amigável, que é esta face azul, e esta face verde é uma face mais competitiva. Vocês devem então escolher qual é a face que vocês querem jogar. Em seguida, encontrar as fichas objetivo, baralhá-las, retirar 4 ao acaso e colocá-las nestes respectivos sítios e vocês terão um aspecto semelhante a este. O resto das fichas de objetivo que não forem utilizadas são devolvidas à caixa de jogo. Continuando então com o setup, a grande atração também do jogo é esta casa da comida dos pássaros, que vocês, se for o primeiro jogo, vocês devem montar com as instruções que vêm com o jogo. Se não, vocês já devem ter mais ou menos preparado e vocês devem colocá-la perto da área de jogo, ao alcance de todos os jogadores, e depois pegar nos dados de comida e atirá-los aqui para trás desta casa, e a preparação então da casa de comida dos pássaros está feita. Continuando então com a preparação do jogo, cada jogador começa o jogo com um tabuleiro individual, 8 cubos da cor selecionada, 5 fichas de comida, uma de cada tipo, 2 cartas objetivo e 5 cartas de pássaro. Cada jogador deve agora observar as suas cartas objetivo, ficar com uma e descartar a outra para uma pilha comum. Deve agora repetir este procedimento com as cartas de pássaro. O jogador deve avaliar as cartas de pássaro que tem e decidir quais dessas é que quer ficar. Por cada carta de pássaro que o jogador deseja guardar, deve pagar uma ficha de comida. Se o jogador quiser guardar, por exemplo, estas 2 cartas de pássaro, terá que pagar 2 fichas de comida e o jogador escolhe, por exemplo, estas 2 e em seguida descarta as cartas de pássaro para uma pilha em comum. Depois de todos os jogadores terem feito este procedimento, falta entregar a ficha do primeiro jogador a um jogador à vossa escolha e agora abrir o tabuleiro individual do jogador. Depois disto, o jogo está completamente preparado e vocês podem começar a jogar este Wingspan. Em Wingspan, vocês irão representar o papel de uma pessoa apaixonada por pássaros. E o objetivo deste jogo é vocês serem, no fim da partida, o jogador com mais pontos de vitória. E vocês conseguem pontos por cada carta de pássaro no vosso tabuleiro individual, por atingirem os objetivos das vossas cartas de bónus, por atingirem os objetivos em cada ronda, e 1 ponto por cada ovo em cima das vossas cartas de pássaro, 1 ponto por cada ficha de comida em cima das vossas cartas de pássaro e 1 ponto por cada carta de pássaro escondida por baixo de outra carta de pássaro. O jogo Wingspan está dividido em 4 rondas e cada ronda termina assim que todos os jogadores tenham utilizado todos os seus cubos de ação. Vamos então ver como é que se processa o turno de cada jogador. Então, no seu turno, o jogador deve começar por pegar num dos seus cubos de ação e depois deve executar uma das 4 ações que tem ao seu dispor. O jogador pode jogar uma carta de pássaro, pode ganhar comida, pode pôr ovos ou pode retirar mais cartas de pássaro. Vamos então começar pela primeira, que é jogar uma carta de pássaro. Quando um jogador executa a ação
jogar uma carta, deve escolher uma das cartas de pássaro que tem na sua mão e depois jogá-la numa das 3 linhas possíveis. E cada linha corresponde a um habitat específico: floresta, campo e meio aquático, que vocês veem representados então aqui por estes símbolos. Cada pássaro tem então um ou mais habitats possíveis que pode ser colocado. Vamos então olhar em mais pormenor para as cartas de pássaro. Então, como vocês conseguem ver aqui neste retângulo cinzento, ele apresenta 2 informações. A parte de cima é o habitat e a parte inferior é o valor que vocês têm de pagar em fichas para poderem jogá-lo no vosso tabuleiro. Neste caso vocês têm um pássaro que tem um habitat de floresta e que vos custa uma ficha de roedor para poderem baixá-la para o vosso tabuleiro. Mas os pássaros podem aparecer com diferentes configurações. Podem aparecer com múltiplos habitats e podem inclusive ter um círculo multicolor. Isto significa que vocês podem pagar qualquer tipo de ficha de comida. Também pode aparecer com este símbolo aqui, significa que não tem qualquer custo de comida para poderem jogá-lo. Pode aparecer também assim, com uma barra aqui a meio, isto significa que vocês podem escolher dar uma coisa ou outra, e ainda pode aparecer com este sinal mais, significa que vocês têm que pagar os 2 tipos de fichas indicados para poderem jogar este pássaro no vosso tabuleiro. Se vocês não tiverem o tipo de ficha que precisam para pagar o custo da vossa carta de pássaro, vocês podem sempre tentar trocar 2 fichas de qualquer tipo de comida pela ficha de comida que vocês desejam. Depois de vocês terem escolhido o pássaro que querem colocar, vocês devem colocá-lo na linha que corresponde ao habitat do mesmo e no espaço livre mais à esquerda desse mesmo habitat. Em seguida, pagar o custo associado a esse pássaro e, por fim, colocar o vosso cubo de ação na coluna onde vocês jogaram esse pássaro. Em alguns casos, alguns pássaros podem deixar com que vocês executem uma ação quando jogados. Depois de terem feito isso, vocês devem deslocar o vosso cubo o mais à esquerda possível, dizendo que o vosso turno terminou e que é a vez do próximo jogador. No futuro turno, quando vocês quiserem voltar a fazer esta ação e se quiserem colocar mais uma ave no habitat de floresta, vocês terão de a colocar aqui e colocar um cubo aqui em cima. E como vocês veem, tem aqui um símbolo de ovo. Isto é um custo acrescido que vocês devem pagar para colocarem então esta ave aqui. Neste caso aqui, vocês pagariam um ovo. Vamos agora entrar em mais pormenores sobre a ação ganhar comida. Para executar esta ação, o jogador deve pegar um dos seus cubos de ação e colocá-los no espaço livre mais à esquerda nesta linha. E depois deve executar o que está dentro deste retângulo. Neste caso será ir escolher um dado aqui da casa de pássaro, retirá-lo aqui de dentro e ir buscar a ficha com o símbolo correspondente e adicioná-la às suas reservas de comida. Como vocês veem, aqui tem uma linha e abaixo tem uma ação extra que o jogador pode executar. Ele pode executar isto uma vez e neste caso será trocar uma carta de pássaro, retirar mais um dado daqui de dentro e retirar a ficha de comida correspondente e adicioná-lo à sua reserva. Quando vocês retiram dados aqui da casa dos pássaros, existem algumas coisas que vocês devem ter em atenção. Em primeiro lugar, existem resultados que têm então este traço aqui a meio. Isto significa que vocês podem escolher uma comida de 2 possíveis. Neste caso, podiam escolher ou tirar uma ficha de invertebrados ou de grão. Outra coisa que vocês devem terem atenção é, assim que a casa dos pássaros mostrar os dados com o mesmo resultado, vocês podem optar por relançá-los todos. E os dados que têm este separador contam só como um recurso de um tipo e pode contar com o recurso que vocês quiserem. Neste caso, eu poderia dizer que isto é tudo grão e queria lançar os dados todos. Então eu pegaria em todos os dados e lançaria outra vez para obter novos resultados. Algo importante também que vocês devem reter na vossa mente é que vocês não precisam ter cartas de pássaros para poderem executar cada uma destas ações. Mas quanto mais pássaros vocês colocarem numa mesma linha, melhor será esta ação. Como vocês veem aqui, se eu tivesse esta linha de pássaros aqui no habitat de floresta e colocasse aqui o meu cubo, eu teria direito a retirar 3 dados de comida aqui da torre de pássaros. E se eu colocasse e tivesse a linha
completamente cheia, eu colocaria o meu cubo aqui e agora teria direito a tirar 3 dados e trocar ainda uma das minhas cartas da mão por um dado aqui da torre. Depois de vocês terem resolvido então este retângulozinho, vocês devem deslocar este vosso cubo para trás, aqui para o pássaro que vocês têm, se tiverem, e depois executarem a ação que está indicado nele. Eu não vou estar a detalhar cada uma das ações porque vocês podem lê-las muito facilmente com um manual que vem com o jogo. Depois de vocês executarem a ação dos vossos pássaros, ok? Vocês colocam então no espaço mais à esquerda do vosso tabuleiro individual e a ação terminou e o vosso turno também. Vamos supor que é novamente o meu turno e que agora eu quero executar a ação de colocar ovos. Tal como a ação anterior, eu devo colocar no espaço mais à esquerda disponível dessa mesma linha e executar o que diz nesse retângulo. Neste caso eu tenho direito a retirar 2 ovos e a colocá-los nos meus pássaros. Como vocês conseguem ver aqui, cada pássaro tem indicado o número de ovos que consegue levar. Neste caso são 2 ovos. Vocês também conseguem ver aqui em cima que está aqui indicado o tipo de ninho desta ave, que é importante para os bónus de fim de ronda. E vocês conseguem encontrar vários tipos de ninhos. Vocês conseguem encontrar então aves que têm ninhos em plataformas, no chão, em forma de tigela, em cavidades e depois que contam como joker. Neste caso então, nós temos então uma ave que faz ninhos em plataforma e que consegue carregar 2 ovos. Depois vocês devem então retirar 2 ovos então da reserva geral e colocá-los no pássaro que vocês quiserem. Pode ser no mesmo ou podem dividir os ovos pelos pássaros que vos interessar. Se vocês receberem mais ovos daqueles que podem alocar aos vossos pássaros, todos os ovos a mais são perdidos. Depois de executada a ação, vocês devem então colocar o vosso cubo no espaço mais à esquerda, indicando que o vosso turno terminou e que é a vez do próximo jogador. Tal qual a ação anterior, quanto mais pássaros vocês tiverem nessa mesma linha, melhor será a vossa ação. Se eu tivesse uma situação destas, neste caso eu iria receber 3 ovos e ainda iria ter a opção de trocar uma ficha de comida por um ovo. Depois, igual à ação anterior, vocês devem deslocar o vosso cubo para trás, indo executando as ações que cada pássaro faz, até que o vosso cubo fique no vosso espaço mais à esquerda, terminando assim o vosso turno. Agora, só falta explicar uma última ação. Vamos supor que é novamente o turno deste jogador e que ele quer fazer a ação de retirar cartas de pássaro. Então, vocês devem colocar na linha, no espaço mais à esquerda disponível e executar depois o quadrado. Neste caso, diz que vocês só podem retirar uma carta. Se vocês tivessem então pássaros neste habitat, mais pássaros neste habitat, se colocassem por exemplo aqui, vocês poderiam então ainda executar uma ação extra, que é trocar um ovo por uma carta. E de onde é que vocês podem retirar as vossas cartas? Vocês podem retirar as cartas dos baralhos então de pássaros, podem retirar de uma destas 3 cartas que estão disponíveis, ou então a primeira carta da pilha de descarte dos pássaros. Muito importante, que se vocês tiverem que tirar mais do que uma carta no vosso turno, vocês retiram, vamos supor, daqui, e esta carta não é reposta até que o vosso turno termine. Depois de vocês terem executado então o que diz o quadrado, novamente vocês devem deslocar o vosso cubo um espaço para a esquerda, executar a ação do pássaro e terminar depois a vossa ação no espaço mais à esquerda, e depois será a vez do próximo jogador. No seu turno, cada jogador vai então executando uma das 4 ações que eu já expliquei e vai gastando então também um cubo de ação. Quando todos os jogadores tiverem utilizado todos os seus cubos de ação, essa ronda está terminada e os jogadores podem agora retirar os cubos do seu tabuleiro. E agora vamos proceder à pontuação do fim de ronda. No fim da ronda, os jogadores procedem então à pontuação do fim de ronda. Como vocês veem, cada ronda tem associado um objetivo e se vocês estiverem a jogar no lado verde, vocês vão competir por ser o que tem mais vezes esse requisito. Neste caso é serem um jogador com mais cartas de pássaro na zona de planície ou habitat amarelo. O jogador que
tiver mais vezes esse objetivo, é atribuído o primeiro prémio e deve colocar o seu cubo aqui. E depois o segundo jogador com mais vezes o requisito é colocar então no espaço a seguir e por aí adiante. Se os jogadores empatarem, eles devem colocar os dois cubos na mesma casa, só que no fim da partida a pontuação dessa casa é dividida pelo número de jogadores que estão nesta casa, ou seja, que empataram. Neste caso seria dividir 4 pontos por 2, ou seja, no fim da partida cada jogador leva 2 pontos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou-vos mostrar o lado azul para vocês verem a diferença. Como vocês conseguem ver, este é o lado azul e o que difere para o lado verde é que aqui vocês não vão competir para ser o que tem mais o requisito que está indicado para aquela ronda, mas sim vocês vão contabilizar quantas vezes é que cumprem aquele requisito. Neste caso, vocês vão contar quantas cartas é que têm no habitat de planície, ou seja, no habitat amarelo, e põem o cubo no local correspondente. Aqui, mesmo que haja empates, não há divisão de pontos e, como veem, é muito menos competitivo e é uma vertente então mais pacífica, como eu tinha dito já no início do vídeo. Depois de vocês terem procedido à pontuação do fim de ronda, vocês devem remover as cartas de pássaro que ainda restem aqui neste suporte e colocar então novas cartas de pássaro, preparando então assim a nova ronda. Depois vocês devem passar o marcador do primeiro jogador no sentido do ponteiro dos relógios e uma nova ronda está prestes a começar. Depois de terem feito aquela preparação que eu disse, uma nova ronda pode ser iniciada e os jogadores agora novamente vão executando os seus turnos, fazendo uma das ações que eu já referi anteriormente, e sempre que chegar o fim da ronda vocês vão executar também a pontuação do fim de ronda e no fim da quarta ronda vocês devem ter um aspecto semelhante a este. Como vocês veem, ronda após ronda, os jogadores vão deixando aqui os seus cubos e por isso vão perdendo cubos e por isso têm cada vez menos turnos para executar ronda após ronda. Quando vocês fizerem então a pontuação da quarta ronda, o jogo chega então ao fim e procede então à pontuação final. Então vamos proceder à pontuação final. Eu vou fazer a pontuação final convosco, não se preocupem, isto parece muito confuso, mas o que eu trouxe para aqui foi então este scorepad que vem com o jogo. Depois também trouxe para aqui o marcador de rondas e depois a carta objetivo que já foi então revelada, que é o que deve acontecer no fim do jogo. Então, o primeiro item que vocês devem pontuar, conforme vocês estão a ver aqui, é então os pontos que cada carta de pássaro vos dá. Como vocês conseguem ver, cada carta de pássaro, como vocês têm aqui indicado, dá um número de pontos. Então, o que vocês devem fazer é somar todos os pontos das vossas cartas de pássaro e registar aqui. A seguir, vocês devem então pontuar a vossa carta de bónus. Só a título de exemplo, a minha carta de bónus dizia que se eu tiver entre 2 a 3 pássaros com ou que comam peixe e eu tenho 3 pontos, 4 ou mais eu recebo 8. Ou seja, eu tenho que procurar nas minhas cartas de pássaro aqueles que comem peixe. E não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu tenho então uma, 2 e não tenho mais nenhuma ave que coma peixe, se não estou enganado, não me está a faltar nenhuma. Não tenho mais nenhuma, por isso só tenho 2, eu vou receber 3 pontos. Agora, o próximo passo a pontuar são então os end round goals, ou seja, os objetivos finais de ronda, e o que vocês devem fazer é somar os valores dos espaços onde têm os vossos cubos. Neste caso eu tenho aqui 2, 5 e 3, 8. Agora, o próximo passo será contar um ponto por cada ovo que vocês tenham em cima das vossas cartas de pássaro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Agora vocês devem contabilizar todas as fichas de comida que estejam em cima das vossas cartas de pássaro. Neste caso eu não tenho nenhuma, por isso eu tenho 0 pontos. E por fim, vocês devem contabilizar todas as cartas que estejam por baixo de outras cartas de pássaro. Neste caso eu só tenho este animal aqui com cartas de pássaro, por isso eu tenho 1, 2, 3, ou seja, 3 pontos de vitória.
Vocês somam então isto tudo e têm a vossa pontuação final. E pronto, esta foi então a pontuação final. O jogo vem ainda com esta expansão, se vocês quiserem dizer, que é uma forma para vocês jogarem o jogo em solitário, ou seja, em modo solitário, sozinhos, que vem acompanhados com estas cartas, que tem então aqui esta roldana aqui por trás, mas para já eu não vou fazer o vídeo, talvez se vocês pedirem eu possa fazer o vídeo e explicar como é que se joga então a forma aqui solitária do Wingspan, mas para já vou terminar só o vídeo, colocando então os componentes dentro da caixa. Ok, parece que não resultou tão bem, mas ainda bem que isto aconteceu, porque se vocês tiverem dificuldade a guardar os vossos materiais aqui na caixa, deixem-me dizer-vos que aqui no lado lateral da caixa vocês têm as instruções para poderem guardar o jogo de forma mais conveniente e melhor organizada. Por isso, vamos tentar uma segunda vez e ver se eu consigo agora colocar tudo dentro da caixa e de forma organizada, tal qual escrito ali na parte lateral. E como vocês conseguem ver, ficou perfeitamente, os componentes cabem todos dentro da caixa. Vamos só tapar então aqui a caixa com a tampa e é isto, pessoal. Por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham sinceramente gostado do vídeo e aprendido a jogar Wingspan. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o gosto, subscrevam o canal se ainda não são subscritos, partilhem o vídeo e ajudem a até me enganei, caraças. E ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo. Joguem muito!